Que Deus te abençoe, nosso Jesus e o Santo Espírito também estejam contigo. Que bom, estamos novamente juntos aqui para ler 4 capítulos da Palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, continuando o segundo livro das Crônicas, dos capítulos 21 ao 24. Deus te abençoe na leitura. Atentamente ouça e leia também para que você seja abençoado por Deus através da leitura da sua palavra. Vamos lá, capítulo 21 diz assim: Descansou Josafá com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi. E Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Teve este irmãos, filhos de Josafá: Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Cefatias. Todos estes foram filhos de Josafá, rei de Israel. Seu pai lhes fez muitas dádivas de prata, ouro e coisas preciosas, e ainda de cidades fortificadas em Judá. Porém, o reino deu a Jeorão, por ser o primogênito. Tendo Jeorão assumido o reino de seu pai e havendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Era Jeorão da idade de 32 anos quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque a filha deste era sua mulher. E fez o que era mal perante o Senhor. Porém, o Senhor não quis destruir a casa de Davi por causa da aliança que com ele fizera, segundo a promessa que lhe havia feito de dar a ele sempre uma lâmpada e a seus filhos. Nos dias de Jeorão se revoltaram os edomitas contra o poder de Judá e constituíram o seu próprio rei. Pelo que Jeorão passou adiante com todos os seus chefes e todos os carros com ele. De noite se levantou e feriu os edomitas que o cercavam e os capitães dos carros. Assim se rebelou Edom para livrar-se do poder de Judá, até o dia de hoje. E ao mesmo tempo se rebelou também Líbina contra Jeorão, porque este deixara ao Senhor, Deus de seus pais. Também fez altos nos montes de Judá e seduziu os habitantes de Jerusalém à idolatria e fez desgarrar a Judá. Então lhe chegou às mãos uma carta do profeta Elias, em que estava escrito: Assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, porquanto não andaste nos caminhos de Josafá, teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste nos caminhos dos reis de Israel, e induziste a idolatria a Judá e os moradores de Jerusalém, segundo a idolatria da casa de Acabe, e também mataste a teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu. Eis que o Senhor castigará com grande flagelo a teu povo, aos teus filhos, às tuas mulheres e a todas as suas possessões. Tu terás grande enfermidade nas tuas entranhas, enfermidade que aumentará dia após dia, até que saiam as tuas entranhas. Despertou, pois, o Senhor contra Jeorão o ânimo dos filisteus e dos arábios, que estão do lado dos etíopes. Estes subiram a Judá, deram contra ele e levaram todos os bens que se acharam da casa do rei, como também a seus filhos e a suas mulheres, de modo que não lhe deixaram filho algum, senão Jeoacás, o mais moço deles. Depois de tudo isto, o Senhor o feriu nas suas entranhas, com enfermidade incurável. E aumentando esta dia após dia, ao cabo de 2 anos, saíram-lhe as entranhas por causa da enfermidade, e morreu com terríveis agonias. O seu povo não lhe queimou aromas, como se fez a seus pais. Era ele da idade de 32 anos quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. E se foi sem deixar de si saudades. Sepultaram-no na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Capítulo 22. Os moradores de Jerusalém, em lugar de Jeorão, fizeram rei a Acasias, seu filho mais moço. Porque a tropa que viera com os arábios ao arraial tinha matado todos os mais velhos.
Assim reinou Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Era Acasias de 22 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. Sua mãe, filha de Onri, chamava-se Atalia. Ele também andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe era quem o aconselhava a proceder iniquamente. Fez o que era mal perante o Senhor, como os da casa de Acabe, porque eles eram seus conselheiros depois da morte de seu pai, para sua perdição. Também andou nos conselhos deles e foi com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, a Ramote-Gileade, a peleja, contra Hazael, rei da Síria. E os sírios feriram a Jorão. Então voltou para Jezreel para curar-se das feridas que lhes fizeram em Ramá, quando pelejou contra Hazael, rei da Síria. E desceu a Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, para ver a Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, porquanto estava doente. Foi da vontade de Deus que Acasias, para a sua ruína, fosse visitar a Jorão, porque vindo ele, saiu com Jorão para encontrar-se com Jeú, filho de Ninsi, a quem o Senhor tinha ungido, para desarraigar a casa de Acabe. Ao executar Jeú juízo contra a casa de Acabe, achou os príncipes de Judá e os filhos dos irmãos de Acasias, que o serviam, e os matou. Depois mandou procurar a Acasias, e achando-o em Samaria, onde se havia escondido, o trouxeram a Jeú e o mataram. Seus próprios servos o sepultaram, porque diziam: é filho de Josafá, que buscou ao Senhor de todo o coração. E ninguém houve na casa de Acasias que pudesse reinar. Vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real da casa de Judá. Mas Jeozabeate, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, os quais matavam, e o pôs e a sua ama numa câmara interior. Assim Jeozabete, a filha do rei Jorão, mulher do sacerdote Joiada e irmã de Acasias, o escondeu de Atalia, e não foi morto. Joás esteve com eles 6 anos na casa de Deus, e Atalia reinou no país. Capítulo 23. No 7º ano, Joiada se animou e entrou em aliança com os capitães de Sem. Azarias, filho de Jeorão, Ismael, filho de Joanã, Azarias, filho de Obed, Maazéias, filho de Adaías, e Elisafate, filho de Zicri. Estes percorreram Judá e congregaram os levitas de todas as cidades de Judá e os cabeças das famílias de Israel, e vieram para Jerusalém. Toda essa congregação fez aliança com o rei na casa de Deus. E Joiada lhes disse: eis que reinará o filho do rei, como falou o Senhor a respeito dos filhos de Davi. Esta é a obra que haveis de fazer. 1/3 parte de vós, sacerdotes e levitas, que entrais no sábado, servirá de guardas da porta. Outra 1/3 parte estará na casa do rei, e a outra 1/3 parte à porta do fundamento. E todo o povo estará nos pátios da casa do Senhor. Porém ninguém entre na casa do Senhor, senão os sacerdotes e os levitas, que ministram. Estes entrarão, porque são santos, mas todo o povo guardará o preceito do Senhor. Os levitas rodearão o rei, cada um de armas na mão, e qualquer que entrar na casa seja morto. Estareis com o rei quando entrar e quando sair. Fizeram, pois, os levitas e todo o Judá segundo tudo quanto lhes ordenara o sacerdote Joiada. Tomou cada um os seus homens, tanto os que entravam como os que saíam no sábado, porquanto o sacerdote Joiada não despediu os turnos. O sacerdote Joiada entregou aos capitães de Sem as lanças, os paveses e os escudos que haviam sido do rei Davi, e estavam na casa de Deus. Dispôs todo o povo, cada um de armas na mão, desde o lado direito da casa real até ao seu lado esquerdo, e até ao altar, e até ao templo, para rodear o rei. Então trouxeram para fora o filho do rei, puseram-lhe a coroa e entregaram-lhe o livro do testemunho, e o constituíram rei,
Joiada e seus filhos o ungiram e gritaram: Viva o rei! Ouvindo Atalia o clamor do povo, que corria e louvava o rei, veio para onde este se achava na casa do Senhor. Olhou e eis que o rei estava junto à coluna, à entrada, e os capitães e os que tocavam trombetas junto ao rei. E todo o povo da terra se alegrava e se tocavam trombetas. Também os cantores com os instrumentos músicos dirigiam um canto de louvores. Então Atalia rasgou os seus vestidos e clamou: Traição! Traição! Porém o sacerdote Joiada trouxe para fora os capitães que comandavam as tropas e disse-lhes: Fazei-a sair por entre as fileiras, se alguém a seguir, matai-o à espada. Porque o sacerdote tinha dito: Não a matem na casa do Senhor. Lançaram mão dela, e ela, pelo caminho da entrada dos cavalos, foi à casa do rei, onde a mataram. Joiada fez aliança entre si mesmo, o povo e o rei, para serem eles o povo do Senhor. Então todo o povo se dirigiu para a casa de Baal e a derribaram, despedaçaram os seus altares e as suas imagens, e a Matã, sacerdote de Baal, mataram perante os altares. Entregou Joiada a superintendência da casa do Senhor nas mãos dos sacerdotes levitas, a quem Davi designara para o encargo da casa do Senhor, para oferecerem os holocaustos do Senhor, como está escrito na lei de Moisés, com alegria e com cantos, segundo a instituição de Davi. Colocou porteiros às portas da casa do Senhor, para que nela não entrasse ninguém que de qualquer forma fosse imundo. Tomou os capitães de 100, os nobres, os governadores do povo e todo o povo da terra. E todos estes conduziram da casa do Senhor o rei. Passaram pela porta superior para a casa do rei e assentaram o rei no trono do reino. Alegrou-se todo o povo da terra e a cidade ficou tranquila, pois haviam matado a Atalia à espada. Capítulo 24. Tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Zíbia, de Berseba. Fez Joás o que era reto perante o Senhor, todos os dias do sacerdote Joiada. Tomou-lhe Joiada 2 mulheres e gerou filhos e filhas. Depois disto, resolveu Joás restaurar a casa do Senhor. Reuniu os sacerdotes e os levitas e lhes disse: Saí pelas cidades de Judá e levantai dinheiro de todo o Israel para reparardes a casa do vosso Deus, de ano em ano. E vós apressai-vos nisto. Porém, os levitas não se apressaram. Mandou o rei chamar a Joiada, o chefe, e lhe perguntou: Por que não requereste dos levitas que trouxessem de Judá e de Jerusalém o imposto que Moisés, servo do Senhor, pôs sobre a congregação de Israel para a tenda do testemunho? Porque a perversa Atalia e seus filhos arruinaram a casa de Deus, e usaram todas as coisas sagradas da casa do Senhor no serviço dos Baalins. Deu o rei ordem e fizeram um cofre, e o puseram do lado de fora, à porta da casa do Senhor. Publicou-se em Judá e em Jerusalém que trouxessem ao Senhor o imposto que Moisés, servo de Deus, havia posto sobre Israel no deserto. Então todos os príncipes e todo o povo se alegraram e trouxeram o imposto e o lançaram no cofre até acabar a obra. Quando o cofre era levado por intermédio dos levitas a uma comissão real, vendo-se que havia muito dinheiro, vinha o escrivão do rei e o comissário do sumo sacerdote. Esvaziavam-no, tomavam-no e o levavam de novo ao seu lugar. Assim faziam dia após dia ajuntaram dinheiro em abundância, o qual o rei e Joiada davam aos que dirigiam a obra e tinham a seu cargo a casa do Senhor. Contrataram pedreiros e carpinteiros para restaurarem a casa do Senhor, como também os que trabalhavam em ferro e em bronze para repararem a casa do Senhor. Os que tinham o encargo da obra trabalhavam, e a reparação tinha bom êxito com eles. Restauraram a casa de Deus no seu próprio estado e a consolidaram. Tendo eles acabado a obra, trouxeram ao rei e à Joiada o resto do dinheiro de que se fizeram utensílios para a casa do Senhor, objetos para o ministério e para os holocaustos,
taças e outros objetos de ouro e de prata, e continuamente ofereceram holocaustos na casa do Senhor todos os dias de Joiada. Envelheceu Joiada e morreu, farto de dias. Era da idade de 130 anos quando morreu. Sepultaram-no na cidade de Davi com os reis, porque tinha feito bem em Israel e para com Deus e a sua casa. Depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e se prostraram perante o rei, e o rei os ouviu. Deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram aos postes ídolos e aos ídolos. E por esta sua culpa veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. Porém o Senhor lhes enviou profetas para os reconduzir a si. Estes profetas testemunharam contra eles, mas eles não deram ouvidos. O Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé diante do povo e lhes disse: Assim diz Deus: Por que transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não prosperais? Porque deixastes o Senhor, também ele vos deixará. Conspiraram contra ele e o apedrejaram, por mandado do rei, no pátio da casa do Senhor. Assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera, porém matou-lhe o filho. Este, ao expirar, disse: O Senhor o verá e o retribuirá. Antes de se findar o ano, subiu contra Joás o exército dos sírios, e vindo a Judá e a Jerusalém, destruíram, dentre o povo, a todos os seus príncipes, cujo despojo remeteram ao rei de Damasco. Ainda que o exército dos sírios viera com poucos homens, contudo o Senhor lhes permitiu vencer um exército muito numeroso dos judeus, porque estes deixaram o Senhor, Deus de seus pais. Assim executaram os sírios os juízos de Deus contra Joás. Quando os sírios se retiraram dele, deixando-o gravemente enfermo, conspiraram contra ele os seus servos, por causa do sangue dos filhos do sacerdote Joiada, e o feriram no seu leito, e morreu. Sepultaram-no na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Foram estes os que conspiraram contra ele: Zabade, filho de Simeate, a Amonita, e Jeozabade, filho de Sinrite, a Moabita. Quanto aos seus filhos e às numerosas sentenças proferidas contra ele, e à restauração da casa de Deus, eis que estão escritos no livro da história dos reis. Em seu lugar reinou Amazias, seu filho. Terminamos os capítulos de hoje. Espero mais uma vez que você tenha aprendido alguma lição preciosa de Deus para a sua vida. E amanhã, mais uma vez, se Deus permitir, estaremos de volta para ler os próximos 4 capítulos. Muito obrigado, Deus te abençoe e até lá.